Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubara, repórter de UOL Carros, e hoje a gente tem uma pauta bem diferente para vocês. Vocês estão vendo esse carro aqui atrás de mim, né? Ele é o Peugeot 208 1.0, que compartilha a motorização com o Fiat Argo, também no segmento de populares. E hoje você vai descobrir quais são as diferenças entre esses dois modelos que são concorrentes, mas pertencem à mesma empresa. Vamos lá? Talvez você até ache estranho quando eu falei que Peugeot e Fiat pertencem à mesma empresa, caso você não acompanhe as últimas tendências da indústria automotiva no Brasil e no mundo. Isso porque Fiat, Peugeot, Citroën e várias outras marcas, incluindo a Jeep, pertencem ao grupo Stellantis, que controla todas essas empresas, inclusive aqui no mercado brasileiro. Isso explica porque a Peugeot voltou ao segmento de carros populares depois de 16 anos de ausência, quando ela tinha o 206 com motor 1.0 16 válvulas, que era um projeto compartilhado com a Renault. Agora, esse carro aí bonito que você está vendo nas imagens utiliza um motor 1.0 Firefly, que é o mesmo que é empregado no Fiat Argo e também no recém-lançado Citroën C3. No caso do 208, ele tem direito até uma configuração bem descolada, que é essa aí que você está vendo, a Stile, que aposta no visual esportivo, como você já deve ter percebido, em detalhes como as rodas de liga leve na cor preta. No caso, esse conjunto aqui tem 16 polegadas. Preto também é a cor da capa dos espelhos retrovisores e do acabamento do teto, bem na moda da personalização ultimamente, né? E até aqui no aerofólio traseiro, que é bem pronunciado, né? Tem esse acabamento na cor preto brilhante. O que você achou desse visual do 208 Stile? Lembrando que a própria Peugeot diz que é Stile e não Style, como seria a palavra em inglês. O que você achou do estilo do 208 Stile? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Eu particularmente acho esse carro muito bem acertado, com um desenho muito atraente. Eu acho um carro muito bonito mesmo. O Argo foi lançado no nosso mercado em 2017 e recebeu a sua primeira e até agora única restilização em 2022. Mudaram poucos detalhes, principalmente aqui na dianteira, que ganhou uma nova grade com um desenho mais esportivo, com o logotipo da Fiat que já foi adotado, por exemplo, na nova Strada, e o Fiat Flag aqui no cantinho. O para-choque também mudou, ganhou um desenho um pouco mais esportivo, mas aqui na versão Drive ele tem um visual mais simples, tanto é que não conta com faróis de neblina. Você está vendo aqui que tem uma tampa plástica no lugar onde ficariam os faróis auxiliares. Apesar de já ter 5 anos de mercado, eu ainda acho o Argo muito bonito, com um desenho bem acertado e ainda atual, né? Nessa versão Drive a gente tem calotas no lugar das rodas de liga leve, lembrando que as rodas são de aço de 15 polegadas, mas a Fiat oferece capa dos espelhos retrovisores e maçanetas pintadas na cor do veículo, coisa que não acontece na versão de entrada do Argo, que é mais voltada para frotistas. A traseira não teve mudanças, continua com um estilo bem interessante. Talvez já não seja a última palavra em modernidade em relação à concorrência, mas ainda tem um estilo bem bacana. E destaque, falando em estilo, para esse friso aqui com o nome Argo na parte inferior das portas, que é uma novidade dessa linha 2023. Vamos dar uma olhada aqui no interior do Argo para a gente ver quais são as novidades e quais são as semelhanças em relação às antigas versões do hatch da Fiat. A cabine teve mudanças bem sutis em relação às antigas versões do Argo. Uma delas foi justamente o volante, que agora é o mesmo do Pulse, que tem essa almofada central com o novo logotipo da Fiat. A cabine não teve mudanças expressivas desde o lançamento do Argo lá em 2017 e pode até já estar com um estilo um pouco cansado para a maioria das pessoas, para algumas pessoas. Eu ainda acho que é uma cabine bonita, embora não seja a última palavra em modernidade, ela ainda é uma cabine bem bonita, embora, claro, o interior do 208 seja muito mais interessante e tecnológico do que no caso do Argo. O painel de instrumentos continua com o mesmo visual, mostradores analógicos, e no caso dessa versão Drive, a tela de TFT central com várias informações do veículo. Você pode, por exemplo, consultar as informações de consumo de combustível, pressão dos pneus,
informações de áudio, mensagens recebidas e configurações da tela e do veículo, além do velocímetro central que você está vendo aí em destaque. A central multimídia tem uma tela de 7 polegadas que, como eu falei em outras avaliações da linha Argo e Cronos, ela não é mais tão grande assim, né? Já que a gente tem telas de 10 polegadas, vide o caso do próprio Peugeot 208, que oferece uma tela bem grande e bonita, de alta resolução de 10 polegadas. Então, nesse quesito, pelo menos no tamanho da tela, o Argo fica atrás de alguns concorrentes, embora essa central Uconnect continue sendo muito boa, uma das referências em usabilidade e facilidade de navegação em relação aos seus concorrentes e até entre outros modelos mais caros do mercado brasileiro. Aqui embaixo a gente tem os comandos, né, os botões, alguns botões bem conhecidos como desembaçador, travamento central das portas, pisca-alerta e o botão que desativa o controle de tração. Lembrando que o Argo também oferece controle de estabilidade de série. Ar-condicionado analógico, sem novidades, assim como aqui embaixo a gente tem uma entrada auxiliar e uma entrada USB do tipo A convencional, 2 porta-copos relativamente pequenos e transmissão manual de 5 velocidades. Essa unidade aqui também está com tapetes, né, que são oferecidos como acessórios, tapetes emborrachados, muito bonitos, combinam bastante com a proposta do Argo, que tem acabamento simples aqui na cabine, né? Tem bastante plástico, mas pelo menos essas texturas que são utilizadas pela Fiat em algumas partes importantes do veículo, ó, aqui na parte superior do painel, por exemplo, disfarçam bem esse acabamento um pouquinho mais espartano, que nessa versão oferece os botões para você controlar as funções de telefone e também ativar a função de comando de voz. Vamos dar uma olhada ali na traseira para ver espaço interno e depois porta-malas? Chegou a hora da gente ver como é o espaço interno do Argo. Lembrando que o banco dianteiro está ajustado para mim. Eu tenho 1,67 m, você vai ver que aparentemente sobra bastante espaço, ó, menos de um palmo, né? A gente está falando de um hatch compacto. Tem bastante espaço sim se o motorista for baixinho como eu. Agora, se ele for mais alto, como no banco aqui do lado, que está ajustado para alguém que tem mais ou menos 1,80 m por aí o espaço não vai ser tão grande assim, mas também não dá para fazer milagre nesse segmento, infelizmente, né? A gente tem aqui no console central para os passageiros de trás um porta-copos e também uma entrada USB do tipo A convencional, e dá para ver, ó, que o espaço para a cabeça também é bem interessante no caso do Argo. E isso também acontece até no Cronos, no sedã, apesar do teto ter uma curvatura mais baixa, né, do que no caso do Argo. Você já deve ter visto, já deve ter percebido que o Argo oferece vidros dianteiros apenas nas portas da frente. Aqui atrás a gente tem vidro com acionamento por manivela, né, convencional. Então, alguns outros carros na categoria já oferecem vidros elétricos nas 4 portas, o Argo não, mas aqui a gente tem, claro, 3 encostos de cabeça, 3 cintos de segurança de 3 pontos e um acabamento de qualidade boa, assim como ali na frente. Faltou a gente ver o porta-malas, bora lá? Porta-malas, agora é hora da gente ver o compartimento de bagagem. São 300 litros de capacidade volumétrica. Você vê que ele não é um compartimento largo, mas ele é bem fundo. Olha só, aqui como minha mão vai lá para baixo e como minha mochila está posicionada mais para baixo em relação aos outros carros. Lembrando que o step fica aqui embaixo também, então a Fiat fez um trabalho mais de modo que o compartimento de bagagem seja mais fundo e não tão largo assim. São 300 litros de capacidade volumétrica e a tampa é bem alta para você alcançar se você for baixinho. Agora vamos dar uma olhada no interior, que tem bastante coisa legal também aqui no 208 Style. A começar por esse revestimento dos bancos. É tecido, mas é um tecido muito bonito, inclusive com costuras aparentes na cor azul, contrasta bem com o visual elegante e esportivo do 208 aqui no interior. E se você já é familiarizado com o 208, já viu que ele tem o conceito iCockpit, que surgiu aqui no Brasil na antiga geração do 208 e permaneceu nesse modelo vendido atualmente. Trata-se de um conceito revolucionário que começou no Peugeot 3008 e também hoje está presente nos outros carros da marca francesa. Ele tem esse volante com diâmetro menor, bem menor, né? Inclusive, olha só, para você ter uma comparação. E o painel de instrumentos que fica em uma posição mais elevada. Deixa eu ligar aqui o painel para vocês verem como é a sensação de estar dirigindo o 208.
A ideia da Peugeot é que você não visualize aquelas informações do painel de instrumentos por dentro do aro do volante, e sim por cima. É um conceito diferente, tem quem goste, tem quem não goste. Eu acho bem legal, mas já ouvi dizer, principalmente de pessoas que são mais altas, que essa posição de dirigir incomoda bastante e também dificulta a visualização das informações por cima do volante, dependendo, é claro, da posição da coluna de direção, que ela é regulável em altura e também em profundidade. Bom, mas vamos continuar falando do 208 Style, porque ele tem uma lista de equipamentos de série bem interessante, é um dos seus diferenciais no segmento de populares. Ele vem, por exemplo, com a central multimídia com tela de 10 polegadas, uma tela bem bonita, também está presente no novo C3, e um acabamento, né, que você já viu nos bancos, mas por toda a cabine, um acabamento de qualidade bem superior à da concorrência, inclusive do seu primo distante Fiat Argo, que tem um visual, um clima um pouquinho mais simples, né? Um pouquinho mais sóbrio. Aqui a esportividade é a palavra de ordem no 208. Dá só uma olhada nesse aplique de plástico aqui texturizado que imita fibra de carbono, acho de muito bom gosto, assim como os vários apliques na cor preto brilhante aqui no console, que tem, olha só, aqui atrás uma bandeja para carregamento de celular por indução, um item que você dificilmente encontra no segmento de carros populares. E é importante ressaltar também que existem duas entradas USB, essa aqui para carregamento de dispositivos móveis e essa, sendo que as duas são do tipo A, ou seja, do tipo convencional. Deixa eu ligar aqui o motor só para vocês ouvirem um pouquinho. Se você já andou, se você já esteve em um Fiat Argo ou em outro carro com motor Firefly, reconheceu até o som, né, da partida, é exatamente o mesmo. Posição de dirigir esportiva, um pouquinho mais baixa, me agrada bastante. E o 208 Style traz teto solar panorâmico. Ele é fixo, tá? Mas tem cobertura aqui, ó. Só você puxar para você fechar e se proteger da luz do sol. Vamos dar uma olhada ali no espaço traseiro. Lembrando que o banco está regulado para mim. Vamos ver como fica a vida de quem viaja aqui atrás no 208 Style 1.0. Menos de um palmo, quase um palmo, vai. Não é muito espaçoso, né? Espaço interno não é o ponto forte do 208. Inclusive, você pode ver que tem um detalhe interessante do projeto que eu não gosto muito, que é esse recorte da porta. Olha só como o recorte é avançado, né, da porta, e como sobra espaço, ó, em relação ao banco traseiro, né? Isso dificulta o embarque e desembarque, principalmente de quem é mais alto. Vou mostrar para vocês como fica o espaço para a cabeça. Deixa eu virar aqui a câmera para vocês verem como é. Olha só, espaço para a cabeça, tá? Não é tão espaçoso assim. Olha que eu nem sou alto, eu tenho menos de 1,70 m. Então, se você tiver mais de 1,65 m ou 1,80 m, talvez vai ficar um pouco apertado aqui no 208. Falando nisso, vamos ver o porta-malas também, né? Também não está entre os maiores da categoria, né? Frente ao Fiat Argo, ele é mais acanhado, mais apertado também. Então a gente tem mais espaço interno tanto na cabine quanto no porta-malas, no caso do Fiat Argo. Agora, para perceber bem se existe alguma diferença entre eles, vamos lá dar uma voltinha? Como eu mencionei no começo do vídeo, 208 e Argo utilizam o mesmo motor 1.0 de 3 cilindros da família Firefly. No caso do 208, são 75 cavalos quando abastecido com etanol e torque máximo de 10,7 kgfm com o mesmo combustível. As diferenças na condução entre os dois carros não são tão grandes assim, mas aparecem em alguns pontos importantes, como por exemplo na transmissão. Os dois têm câmbio manual de 5 velocidades, mas a caixa utilizada no 208 tem engates um pouquinho menos precisos do que no caso do Argo. Mas essencialmente, se você não se ater muito a esses detalhes, a condução é bem parecida nos dois carros, é mais uma questão de preferência. O que muda também é a calibragem da suspensão. Os dois têm uma pegada mais voltada para o conforto,
mas o 208 tem mais uma pitadinha de esportividade que o Argo não traz, especialmente no dia a dia. A calibragem da suspensão é um pouquinho mais firme no modelo da Peugeot, até porque isso agrada bastante os fãs da marca, né? A Peugeot sempre foi uma marca reconhecida por ter a esportividade como uma das características mais importantes e principais de seus carros, e isso aparece até no 208 1.0. Isso surge, por exemplo, na posição de dirigir, que é mais baixa, e também na calibragem da suspensão. Quanto ao consumo de combustível, a Peugeot informa médias próximas a 10 km por litro na cidade com etanol, mas isso fica ainda mais interessante quando movido a gasolina, passa dos 15 km por litro na estrada, e isso a gente pode comprovar na prática, viu? Olha, esse carro aqui está abastecido com gasolina e a gente conseguiu fazer uma média superior a 12 km por litro na cidade com o ar-condicionado ligado o tempo todo. A Fiat se tornou recentemente uma das grandes fornecedoras de motores no grupo Stellantis, especialmente no caso desse propulsor 1.0 da família Firefly, já que ele não está presente apenas no Argo, mas também equipa o novo Citroën C3 que acabou de chegar às lojas e, claro, o Peugeot 208 1.0, que é justamente o alvo da nossa comparação de hoje. No caso do Argo, ele entrega até 75 cavalos e torque máximo de até 10,7 kgfm. Lembrando que esses dois números são com etanol no tanque. Se for com gasolina, eles caem para 71 cavalos de potência e 10 kgfm de torque máximo. Você está vendo que, apesar desses números serem bons, ele ainda é um carro 1.0, então você precisa esticar as marchas em algumas condições, como subidas como essa que a gente acabou de passar. Em ultrapassagens você também precisa ter um pouco mais de cuidado, ou seja, tudo aquilo que você está acostumado dos carros 1.0, continue fazendo num modelo como o Argo, apesar dele ter um bom desempenho para a sua categoria, para o seu motor, né, 1.0, ele tem um desempenho bem interessante. No que ele manda bem, assim como o 208, é no consumo de combustível. São médias bem interessantes, segundo os números do Inmetro, que é hoje o padrão utilizado pela indústria automotiva no nosso país. O Argo faz 9,8 km por litro na cidade e chega a pouco mais de 11 km por litro na estrada com etanol no tanque. Agora, se for com gasolina, essa situação melhora, ele pode chegar a fazer quase 16 km por litro na estrada. Nada mal, né? Mas se existe um ponto de semelhança entre os dois carros, e esse realmente é positivo, é o consumo de combustível. Segundo os números declarados pelo Inmetro, que hoje é utilizado como referência na indústria automotiva nacional, o Argo faz 9,8 km por litro na cidade e chega a 11 km por litro na estrada com etanol no tanque. Agora, se você considerar as médias com gasolina no tanque, elas são ainda melhores, porque chegam a 14,1 km por litro na cidade e quase 16 km por litro na estrada. Ou seja, quer você escolha o 208 ou o Argo, você vai estar muito bem servido em termos de economia de combustível. Então, pessoal, esse aqui é um novo Peugeot 208 Style com motorização 1.0. Como você percebeu, ele é bem diferente do Fiat Argo em design, espaço interno, mas nem tanto em desempenho. É mais uma questão de preferência entre Fiat e Peugeot para você decidir a sua compra. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal de UOL Carros se você não for inscrito, e também não esquece de ativar as notificações para saber quando eu tenho vídeo novo por aqui, beleza? É isso aí, até a próxima! Uau!